Paz do Senhor a todos. Fui incumbido pelos pastores Vladimir e Fátima dando continuidade ao nosso projeto Não Deixei de Congregar, da Igreja Batista Elim, Ministério Família, fazer uma pequena revisão da aula de escola dominical que seria de hoje na Igreja Batista Elim sede, e apenas com uma reflexão, alguns dos irmãos. É importante explicar que será uma aula com o mínimo de leituras possível, exatamente para a gente ganhar tempo. Então, se você tem a sua revista em casa, aí, acompanhe pela sua revista, mas eu vou tentar trabalhar todos os tópicos que estão dentro dela, lendo apenas as questões essenciais. Não vai ser uma aula exaustiva, vai ser uma aula rápida, então pode compartilhar aí, tomar tempo realmente para você trabalhar as questões mais importantes da aula com a sua família. Um guia, então, como você seguir a sequência da revista, é importante você entender que pode ser que você pode pausar perfeitamente tudo que está acontecendo com a aula aí e parar para explicar e ler ou pesquisar alguma coisa. A gente está aberto a dúvidas e perguntas pontuais dentro do tema, lógico. E eu já queria deixar logo claro para na abertura da nossa aula é a aula número 12, Espiritualidade Cristã e o Espírito Santo, desta revista aqui, Lições da Palavra de Deus, o Espírito Santo, comentada pelo pastor Gesiel Gomes, aula número 12, a espiritualidade cristã e o Espírito Santo. Espiritualidade não está limitada aos dons, mas ela tem uma questão muito profunda quanto a relacionamento. Tenha isso em mente para a aula de hoje e você vai entender qual que é a profundidade do tema que a gente está abordando na aula de hoje. A palavra do Senhor na aula é o livro de João, capítulo 4, dos versos 19 a 30, o texto bíblico básico. Esse eu vou fazer a leitura. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhes Jesus: Mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que o falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde e vede um homem, que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. O textuário dessa lição é: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Os objetivos da lição, geralmente estão só na lição do professor, são destacar a necessidade de permitirmos e insistirmos em nossa espiritualidade como evidência de uma vida transformada. Conhecer quais são as características da espiritualidade cristã e aplicar o conhecimento da aula de hoje à vida prática. Bem, com relação a reconhecer a espiritualidade como uma evidência de uma vida transformada, é importante nunca confundir isso com o tema da aula seguinte, que vai ser a aula número 13, Frutos do Espírito. Há diferenças em reconhecer a espiritualidade como uma demonstração de uma vida transformada e a espiritualidade como uma manifestação de frutos do Espírito, de um resultado do Espírito. A espiritualidade diz respeito a relacionamento, os frutos do Espírito a decisão de comportamento. Tema para outra aula. Vejamos. Comentário à palavra introdutória, já passou a natureza espiritual. Esse tópico 1, o autor foi um pouco ausente de clareza. Tópico 1 e tópico 1.1. Mas é importante entender que com relação ao tópico 1 específico,
O homem é espiritual também, como nós vamos falar no 1.2. E Deus é espírito antes de tudo. Antes da manifestação divina de Deus por meio de Jesus Cristo enquanto pessoa física, pessoa terrena, natural, como nós somos, Deus já era espírito. Deus já se manifestou como espírito. Desde o livro de Gênesis, que é o que ele cita nesse texto, o Espírito de Deus pairava sobre as águas antes da fundação do mundo. É desse Espírito que estamos falando. Deus é Espírito, a natureza de Deus é espiritual. A origem, não sabemos, não é do nosso conhecimento, nem da nossa capacidade de saber a origem de Deus, mas temos consciência do fato de que Deus é Espírito. Ele se manifesta de forma espiritual e de que o homem é Espírito também entre suas manifestações. O Criador extrapola, 1.1, o Criador extrapola a nossa espiritualidade. Também não é muito claro o texto do autor nesse sentido, mas é muito importante entender que o que ele quis dizer é o seguinte: nós não temos uma régua. O homem, não é que ele tem uma régua pela qual eles se medem e todos ficam no limite de 30 centímetros de qualidade, de humanidade, de espiritualidade, e Deus tem 60 centímetros, é o dobro. Não. Não há régua, não há modo de se medir enquanto pessoas, enquanto homens, enquanto seres humanos, que possa comparar a nossa espiritualidade ou a nossa capacidade espiritual com a capacidade divina. Então nós não temos conhecimento, nem informação, nem condição de medir o poder, o alcance, a profundidade, a origem do próprio Espírito. Nós somos limitados nesse sentido. Tudo que nós podemos ter em relação a Deus não é conhecimento ou tentar decifrar Deus. Seria bobagem. Muitos filósofos, muitas pessoas tentaram decifrar Deus, e o conhecimento da pessoa, nenhum de nós conseguiria alcançar esse ponto extremo. Por outro lado, o que podemos fazer é ter prontidão. A disposição em se relacionar com Deus e estar com Deus é muito mais importante do que tentar decifrá-lo. Entender e conviver com esse Deus, estabelecendo um relacionamento, é muito mais importante do que tentar decifrar esse Deus. 1.2. A humanidade existe para a comunhão com o Espírito. Para isso, eu gostaria que você, que estiver com a sua Bíblia aí, abra no livro de João, capítulo 4, verso 24. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu sei, respondeu a mulher, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É um trechinho também do nosso texto bíblico básico, perdão pela confusão no versículo, e ele trata de um ponto muito importante, um ponto muito específico. Nós existimos para adorar a Deus. A natureza humana implica parte espiritual. Há correntes que dizem que é uma divisão dualista, então seriam corpo e espírito mais alma, seria um ente só exclusivo. E há outras correntes que dividem em corpo, alma e espírito, que é a corrente que geralmente a Igreja Batista aplica ou entende. Da mesma forma, não há discussão sobre a existência da espiritualidade no homem. E a nossa espiritualidade existe para se relacionar com Deus. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não que o espírito não seja de verdade, mas porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Então nós devemos ter uma adoração verdadeira, sincera, reconhecendo a sua existência em espírito, sua manifestação física, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tópico 2. Espiritualidade e adoração. Talvez, na minha opinião, o mais importante. A palavra do Senhor nos diz, o texto nos diz aqui o seguinte, segundo parágrafo do tópico 2. A adoração é uma prática apropriada a pessoas espirituais. O que nos leva ao entendimento de que somente seres com o espírito possuem a capacidade de relacionar-se com Deus, confirmando assim que a espiritualidade é o campo onde se estabelece a saúde espiritual do crente. Ao contrário da ausência da prática espiritual cotidiana, aponta para a fraqueza ou para a enfermidade espiritual. Ou seja, a adoração é algo que é apropriado, é o comum, é o movimento natural de quem se deixa levar pelo Espírito. Não que o Espírito Santo nos domine ou que ele tire nossa consciência, mas porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano. E quem tem a intensidade, o aflorar do espiritual na sua vida, tem a capacidade de relacionar-se com Deus de forma ao adorar, ao exaltar. A adoração é o movimento de quem é espiritual. A petição é o movimento de quem é dependente. Tenha sempre isso em mente. Não que a gente não seja
dependente de Deus, e não que a gente não possa pedir a Ele. Mas quem só pede, depende. Quem só pede tem quase uma relação de parasitismo. Não chega a ser um parasitismo porque nós não prejudicaríamos a Deus, mas é uma relação de eu só quero, eu só preciso, eu só domino. Mas quem é espiritual quer se relacionar, e quem se relaciona com Deus antes de tudo, antes de pedir, antes de querer, antes de exigir, o adora. A adoração correta. Existem 3 características da adoração que o autor colocou aqui e feitas em ordem no 2.1, 2.2 e 2.3 são muito interessantes. A adoração correta, perfeita e cotidiana. Essas deveriam ser as características da nossa adoração enquanto pessoas espirituais. Preste bem atenção. A adoração correta, ela não tem uma cara de, como quem está com a revista de professor EVV, de meditação transcendental e yoga, porque são práticas psicofísicas, são práticas que estão voltadas necessariamente para o homem e têm o interesse de desenvolver capacidades tanto físicas quanto psicológicas na pessoa, capacidades de foco, concentração, consciência corporal e tantas outras questões. A adoração, quando ela é feita de forma correta a Deus, ela não está focada no homem. Os nossos olhos não estão no homem, não estão, como muitas igrejas hoje fomentam isso, não estão no desenvolvimento pessoal da pessoa. Você nunca pode confundir um púlpito com um coach, você não pode confundir um púlpito com uma palestra motivacional. A igreja não foi feita para o desenvolvimento do homem, a igreja foi feita para o desenvolvimento do relacionamento da pessoa com Deus. Tudo que nós recebemos, não que não possa acontecer, tudo que nós recebemos por graça e são efeitos, são reflexos daquilo que a palavra de Deus causa em nós, das decisões que tomamos a partir do conhecimento que a palavra de Deus causa em nós. Não tem nenhuma relação. Então tenha bastante cuidado, não está ligado a isso. A adoração correta, antes, ela é a adoração que é devida a Deus pelo fato de que Deus é Deus. Parece às vezes difícil de entender, eu vou adorar a Deus, eu vou fazer um culto de ação de graças porque eu recebi uma casa nova. É uma bênção você agradecer a Deus pelo que Ele te dá. Você deve agradecer a Deus pelo que Ele te dá. Mas se os cultos de ações de graças só acontecem quando as bênçãos chegam, você está adorando muito errado. A adoração a Deus não necessita e não exige que Ele faça alguma benesse financeira, física, social para nós. O simples fato do amor dEle, da salvação que nos foi entregue pela graça salvífica, pela morte de Jesus Cristo na cruz, são motivos relevantes o bastante para que a gente venha adorar a Deus. Peço perdão aí, o vídeo não vai ter edição e a gente vai passar dessa forma conversando por todo ele mesmo. A perfeita adoração. Eu separei um trecho muito simples de tudo isso que ele colocou. Culto exclusivo e universal. Culto exclusivo, ou seja, você não cultua a Deus por coisas e você não cultua a mais que Deus. Se nós vamos aos cultos por conta dos pastores, ministros de louvor, se vamos aos cultos por conta de quem nos ensina, nós não estamos cultuando apenas a Deus. Por mais que nós queiramos aprender, queremos receber de Deus por meio daquelas pessoas que confiamos e admiramos, nós podemos querer ouvi-los e ir até o culto porque eles vão estar pregando, mas se o nosso foco estiver nas pessoas, a gente está fazendo tudo errado. O culto é exclusivo a Deus, ele é universal, ou seja, tudo é apontado para Deus, tudo é direcionado a Deus, tudo significa e existe exclusivamente por meio e por motivo de Deus, adoração a Ele. E é o ponto mais importante, principalmente para esse período em que nós estamos inseridos, a adoração cotidiana. Eu vou ler um trechinho. O cristão cheio do Espírito Santo é aquele que cuida da sua vida espiritual. Ele emprega todos os meios à sua disposição. A oração, o louvor, a meditação sobre a palavra, a consagração e a obediência à vontade divina para ter uma vida santa e de intimidade com Deus. Ou seja, a adoração deve ser cotidiana. Nós estamos num período de isolamento social, não há toque de recolher no Distrito Federal ainda, mas estamos num período de isolamento social, estamos com uma suspensão de cultos presenciais, apesar de que em todos os horários, todos os dias a igreja está transmitindo esses cultos por via online, por meio de lives e também devocionais diárias aí vocês estão recebendo sempre. Mas a adoração, primeiro, que ela parte de nós para Deus e não dá para você depender para adorar. Você não pode depender do seu pastor, você não pode depender do seu líder, você não pode depender de pessoas para ter um relacionamento com Deus. Se você deseja ser um crente espiritual, lembra do que eu falei lá no começo, adoração implica relacionamento, espiritualidade implica relacionamento. Se você quer ser um adorador, uma pessoa espiritual, um cristão espiritual,
Você precisa se movimentar na direção de Deus. Não é porque as nossas rotinas foram mudadas de forma abrupta e impactante para um país como o Brasil, que está despreparado para muitas dessas mudanças, que nós devemos simplesmente deixar de lado tudo que está acontecendo e largar de mão a nossa fé, largar de mão as coisas. Muitas pessoas estão na igreja não porque amam a Deus, muitas pessoas buscam a Deus não porque Deus mudou as histórias delas ou porque elas acreditaram na palavra, mas porque elas se habituaram. E toda vez que a nossa rotina é quebrada no meio, os nossos hábitos são impactados, todos eles. Com certeza todo mundo que está de alguma forma buscando voluntariamente ou é obrigado a ficar num momento de isolamento social, sentir uma diferença talvez no seu sono, seus padrões alimentares, nos seus comportamentos. E se nós queremos continuar nos relacionando bem com Deus, nós precisamos, é indispensável que a gente tenha um momento de comunhão com Deus todos os dias. A sua devocional não vai ser substituída pela devocional dos pastores. O seu momento de busca com Deus não pode ser a dependência de um áudio que você recebe por uma rede social. Você precisa, você e Deus, de um momento que não tem intermediário, de um momento que você não esteja preso ao seu telefone celular ou a um culto que está passando na televisão ou alguma pessoa que está te conduzindo. Mantenha o seu relacionamento com Deus. Este é um momento de fé. Nós estamos dentro de um território de milagre e a adoração nossa deve ser cotidiana. Uma adoração de qualidade, a adoração de um crente espiritual, ela tem essas 3 características que nós acabamos de falar. Ela é correta, porque ela tem um foco específico. Ela não tem um foco humano, mas ela tem um foco em Deus. Ela é perfeita, porque ela é universal e porque ela é uma adoração, está anotado aqui, exclusiva a Deus. E ela é cotidiana, ela tem que fazer parte do seu dia a dia. Então, se você está reformulando os seus hábitos e os seus costumes, fique focado em encaixar dentro do seu dia, no seu momento, um momento de separação. Um momento difícil, eu sei, para algumas casas, para mim também de se separar, de se isolar e se colocar na presença de Deus. Você tem um tempo para mexer nos seus aparelhos celulares, você tem tempo para mexer no seu telefone, você tem tempo para tudo, você tem tempo para assistir jornal que só fica enchendo a sua cabeça de coisa. Então, tenha tempo para Deus. A palavra do Senhor é atual hoje, ela já era atual há milênios atrás. E ela continuará atual quando todos nós passarmos a terra. Não se desapegue da única forma de orientação que nunca perdeu a sua pertinência para todos nós. Tópico 3, para finalizar, espiritualidade e santificação. Vou ler um trechinho, é essa separação que permite ao cristão voltar-se para o Espírito de Deus e não para as inclinações da carne. Voltar-se para o Espírito de Deus e não para as inclinações da carne. Há um movimento muito comum de muitas igrejas, muita coisa herdada do catolicismo, outra coisa que é um movimento social quase natural da idade das pessoas que coordenam muitos ministérios, que leva as pessoas a pensarem que a ausência de santidade está em pecados específicos, como a promiscuidade, a fornicação, ou pecados que são considerados crimes, sei lá, corrupção, furto, roubo. E não necessariamente. A santificação é um movimento que você faz numa tomada de decisões que é passada por um filtro quase que se torna quase parte do seu subconsciente todas as vezes que você vai se comportar enquanto servo de Deus. E esse filtro é formado por meditação exaustiva e busca incessante na palavra de Deus como uma via de regra e prática para você, e não uma régua para você medir o mundo. É algo que se aplica e impacta em você, quando a palavra do Senhor mostra para você que você está errando. A santificação é a separação que nos permite voltar-nos para o Espírito de Deus e não para as inclinações da carne. Os pecados não estão limitados àquilo que nós achamos que é pecado. Os pecados estão em tudo aquilo que nos separa de Deus, em tudo aquilo que nos tira do foco espiritual e nos coloca no foco da carne. Nós precisamos satisfazer desejos das nossas carnes. Nós sentimos fome, nós sentimos vontade de dormir, nós sentimos vontade de sair, tomar um sol agora numa situação em que passamos tanto tempo isolado. Mas não quer dizer que isso tenha que dominar você. Isso quer dizer que isso é uma parte de quem você é uma parte do que você é. Você não pode negar isso da sua existência, mas você precisa buscar a santificação, o alinhamento do seu comportamento com a palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus é mais dura do que as leis, quando nós pensamos do ponto de vista estatal. Os meios de santificação por meio do Espírito das nossas vidas são palavra de Deus, a própria pessoa de Cristo e o sangue redentor de Cristo. Você que está com a sua revista aí vai ver exemplos bíblicos, leia-os, pesquise. Essa parte específica tem muitos exemplos bíblicos muito bons.
Outra coisa com relação à santidade, para a gente já fechar a aula, tenha muito cuidado com a diferença entre santidade e aparência de santidade. Às vezes a gente tem um visual, uma construção pessoal da aparência, de como seria o comportamento, o padrão X de uma pessoa santa. E começamos a julgar, este é santo de acordo com os meus padrões, aquele não é santo de acordo com os meus padrões. Óbvio que algumas coisas que ferem a santidade são públicas e quando elas são descobertas, elas óbvio, tá latente aos seus olhos que aquilo não é santidade. Mas muitas vezes nós erramos os nossos julgamentos. Porque as pessoas que têm uma aparência de santidade não necessariamente são santas ou são servos de Deus fervorosos, são cristãos que têm intimidade. Elas só aprenderam jargões, estilos de falar, estilos de se comportar, e toda essa questão pode derrubar você no meio. Da mesma forma, há pessoas que aparentemente não são santas, porque você julga que determinado comportamento ou aparência não é alinhado com a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é excelente em relação a isso, ou quer dizer que não proíbe, e porque a pessoa tem um jeito um pouco mais despojado, porque a pessoa tem uma origem social diferente da sua, como por exemplo de um país muito diferente, e quando você é colocado ao crivo, você descobre que Deus reside naquela pessoa, não porque ela tem, vou dar um exemplo bobo, tatuagens, ou porque ela tem um comportamento, gosta de andar de skate, vou dar um exemplo mais jovial, mas porque ela está alinhada com Deus, ela está buscando a santidade, ela está buscando a presença de Deus, e questões visuais não dizem respeito. Deus não olha caixa, Deus não está olhando invólucro, a não ser que o nosso invólucro nos afaste dele, que o nosso invólucro sirva a nós e as nossas vaidades e coloque Deus de lado, mas Deus não está perguntando se a sua roupa é de marca ou se a sua roupa não é de marca, ou se você gosta de se locomover até os lugares num carro popular, ou se você prefere ir num skate longboard. Deus está preocupado com os nossos corações. E se os nossos corações estão alinhados em fazer a vontade dele, não se a gente é bonzinho especificamente, mas se a gente tem disposição em atender o que a palavra de Deus nos ensina. Por fim, a santificação tem implicações. Quando nós somos santificados, esse é o texto da lição, damos lugar à natureza divina. Nós damos espaço para que o poder de Deus age em nós e para que a parte divina de nossa natureza também tenha espaço, a parte espiritual de nossa natureza tenha espaço de agir nas nossas vidas. E por último, ela pertence igualmente às três pessoas da divindade. A santificação é característica igual, incomparavelmente em relação aos seres humanos, mas existe nas três pessoas da Trindade. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo necessariamente só desenvolvem relacionamento com quem busca a santificação. É profundo porque Deus é santo, Deus não coaduna com o pecado, Ele tem todos os mecanismos para nos santificar, para nos lavar dos pecados, mas não há relação entre a divindade e o pecado, não há espaço para isso. Tanto que por mais que nós aparentemos ser santos, se existir em nós o mal, o pecado, a inclinação para a autopromoção, esquecendo do Evangelho, Deus não vai atuar. Podem existir técnicas de hipnose, podem existir muitas coisas aplicadas a isso, mas não há divino nessas questões. Por outro lado, se nós tivermos a disposição de nos santificarmos e agirmos nisso, não só a vontade, disposição, boa vontade, ser carinhoso, mas agirmos nesse sentido, o poder de Deus habitará em nós e desenvolveremos relacionamento. Deus está procurando aquilo que fazemos hoje, mais do que do que fizemos antes. Se nos arrependemos e pedimos perdão pelos nossos pecados, a humanidade pode nos odiar, mas o sangue redentor de Jesus Cristo, a obra redentora dele, nos purifica, mas o que fazemos hoje importa muito. Bem, essa foi a lição número 12, espiritualidade cristã e o Espírito Santo. 20 e poucos minutos de aula, espero que quem tem interesse e vontade tenha assistido até aqui. Deus abençoe. Continue contribuindo e compartilhando com relação ao projeto Não Deixemos de Congregar. É um projeto importante para a nossa igreja, é um projeto importante para as nossas vidas espirituais. Oferte, se for procurar no Instagram da igreja, se pedir para qualquer um dos membros que estão envolvidos nesse projeto, eles vão ter uma imagem informando quais são os dados bancários da igreja. A igreja precisa da sua contribuição para manter o espaço aberto quando ele voltar a funcionar e para manter as estruturas que estão nos auxiliando de manter o contato entre os pastores e a igreja e manter a igreja em funcionamento. Abençoe a vida das pessoas. Vão acontecer alguns outros projetos aí que são paralelos para auxiliar nossos irmãos que vão passar por uma possível crise financeira.
para auxiliar nossos irmãos que possivelmente vão precisar de auxílio no alimento. Então, permaneça engajado com a igreja. Nós somos uma comunidade abençoada. Deus tem nos usado, não porque somos merecedores, mas por conta da graça, Deus tem nos usado para fazer coisas maravilhosas. E aquilo que nós estamos colocando em disposição de fazer pelo reino dele vai ecoar para nós na glória. Se não o resultado na terra não faz diferença, mas vai ter uma pedrinha na coroa pelo que você está fazendo pelo Evangelho. Amém? Deus abençoe.